Túlio Augusto. Ele é graduado em composição e regência pela Universidade Federal da Bahia, mestre em composição musical, mestre em ensino de música pela Universidade de Aveiro, em Portugal, e doutorando em composição pela Universidade de Aveiro. Ou seja, é considerado um mago musical. E agora o grande momento, o Túlio Augusto, que é graduado em composição e regência pela Universidade Federal da Bahia, mestre em composição musical e mestre em ensino de música pela Universidade de Aveiro, Portugal, e doutorando em composição pela Universidade de Aveiro. Nós estamos com esse famoso guanabiense internacionalmente, não só no nosso país, e a gente vai bater um papo com ele. Entrevista. Túlio, prazer, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, também. Prazer pra mim também. Prazer enorme. Me fala como tudo começou? Rapaz, né? Você está fazendo sucesso, andei vasculhando sua vida e aí você está repercutindo, toca hiper, mega, ultra bem, tá? E aí, como é que começou essa paixão sua pela música e um estilo em que você está buscando em especial para também ser regente, né? Mestre em regência. É porque, na verdade, essa coisa de música é bastante ampla, né? Você vê que minha graduação em composição e regência, isso significa que é em música erudita, né? E até pouco tempo, a Universidade Federal da Bahia só tinha esse direcionamento mesmo para música erudita. O curso de música popular é bastante recente, né? Então, mas como a gente no Brasil faz de tudo, todas as coisas que se misturam em relação à música popular, que a variedade é muito grande, e aliás, só existe aqui uma variedade tão grande como essa. Então, assim, quando a gente vai para um outro lugar, em geral, tudo isso se destaca bastante, né? Porque a gente tem muita coisa no Brasil, muitas misturas. O Brasil é um país mesmo da mistura. Você acha isso positivo ou negativo? Totalmente positivo. Totalmente positivo. Qualquer brasileiro que mora há pouco tempo no exterior pode lhe dizer coisas parecidas com o que eu estou dizendo. Que, em geral, as coisas fora são um pouco mais limitadas em termos de variedade, né? Você tem menos opções nas coisas, assim, e tal. Um pouco mais definidas também. Mas requer mais estudo, não é o caso do Brasil, né? O que requer mais estudo? Estudo em música. Existe uma exigência maior por parte deles, né? Para o conhecimento não musical. Não necessariamente. Por exemplo, a Universidade Federal da Bahia é uma das melhores nesse ramo de composição musical. Tá muito conhecida no Brasil, quem é do ramo sabe muito bem isso. E na década de 60, por exemplo, né, que a gente teve o Grupo de Compositores da Bahia, que é bastante conhecido no meio, e a Universidade Federal da Bahia, além de ser uma das melhores, é uma referência para o mundo inteiro, na verdade. Que bacana. Muita gente de fora foi professor nessa universidade, e continua sendo, né? E como o Brasil também é um país muito grande, a gente acaba tendo contato com muitas coisas. E essa coisa de ir para fora do Brasil tem a ver um pouco com essa sensação da gente de estar aqui envolvido com muitas coisas e querer também abrir um pouco a mente em relação ao mundo, né? E que é uma coisa muito boa, mas na verdade é uma sensação mesmo, porque o Brasil, de tão grande e de tanta variedade, acaba se abastecendo dele mesmo. A gente vê pouca coisa do que vem de fora, porque aqui a gente já tem muita coisa. Entendi. Né? Por exemplo, em Portugal o Brasil é extremamente presente. No primeiro mestrado que eu fiz, por exemplo, de 20 alunos, por exemplo, 15 eram brasileiros. Que bacana. Era uma quantidade absurda de brasileiros, de todos os lugares no Brasil. E em termos de retorno financeiro? Em termos de retorno financeiro, o que eu tenho que lhe dizer é assim, que de uma forma mais geral, a gente sente isso. Porque se você compara um salário mínimo no Brasil, que eu nem sei quanto é, mas eu sei que é menos de R$1.000, e um salário mínimo em Portugal, que daria hoje por volta de uns 2.000 e poucos reais, eu acho, né? Uns 500, deixa eu ver. Hoje em dia então, muito melhor 500, do que o nosso. Muito melhor. Então, qualquer emprego simples ou uma remuneração razoável do que seja, acaba tendo um peso maior. O poder de compra, digamos assim, é mais equilibrado em relação daqui, né? Você esteve em outros países como Suécia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Israel, França, Espanha, Dinamarca, Catar, né? E a Itália. Como foi esse contato? E foi um contato que você foi fazer shows? Alguns desses lugares eu fui mesmo como músico, e outros
e outros trabalhando, de certa forma, na produção de outros grupos, coisas do tipo, né? Porque isso tem a ver com algumas das coisas que provavelmente você já deve me perguntar aí sobre a atuação nesse ramo de música. E assim, às vezes a gente pensa, é músico, e a gente pensa no tocar um instrumento, mas tocar um instrumento é apenas uma das atividades, é um dos ramos que um músico, na verdade, faz, né? Trabalhar com música é ensinar música, é trabalhar tocando um instrumento, ensinando um instrumento, desenvolvendo projetos educacionais ou sociais, enfim, parecido até muitas vezes com o esporte, né? Então, alguns desses lugares eu fui trabalhando com outros grupos, fui tocando com outros grupos, fui como a gente chama de tour manager, né? Como se fosse uma pessoa que acompanha o grupo, resolve um produtor, né? Trabalhando coisas, ou traduzindo, ou partes administrativas, né? Coisas, questões de contratos e tudo mais, né? Então, assim, quando a gente tem uma base, digamos, de educação formal, eu me refiro, mais forte, mais sólida, digamos assim, você tem uma ampliação, na verdade, desses campos de atuação, né? Se você só toca um instrumento, você só pode tocar um instrumento. Se você é professor, se você trabalha com outras coisas, você tem muito mais coisas, mais opções para trabalhar. Seu estilo é jazz e blues, certo? Na verdade, esse digamos assim, é o que eu mais tenho afinidade, mais exerço, digamos assim, por prazer, né? É o que eu mais gosto de tocar, na verdade. Mas como eu te falei, essa é uma parte mais da atuação culturalmente erudita, que no Brasil significa música erudita, digamos assim, que vem das influências de fora, obviamente, mas que no Brasil, por si só, já existe muita mistura e influência também da música popular, né, que a gente chama. Tanto que a gente ouve nessa música, entre aspas, normal mesmo, de rádio, de rua, como outros tipos de música de tradições populares, né, como, por exemplo, os sambas mais tradicionais, ou música de candomblé, que no caso de Salvador é bastante forte, né, tanto na rua, na música, a influência do candomblé, tanto na música popular, a gente conhece, por exemplo, no Axé Music, e também na música erudita, né? Muitos compositores eruditos têm essa influência bastante forte, linguística. Quais são os músicos que te inspiraram e aqueles também que ainda continuam te inspirando? Eu acho meio perigoso eu começar a fazer uma lista, porque seriam muitos e depois Mas tem aquele que a gente carrega no bolso, né? Tem muitos, assim, claro, e assim, isso também depende bastante, né? Depende, por exemplo, né, nessa parte mais da música erudita, a gente chama assim de composição, a gente escreve músicas, né, na verdade, músicas para orquestras, grupos assim, de tudo mais. Então, assim, tem sempre professores, coisas assim como tive um dos meus melhores professores, né, na vida, digamos assim, que foi Paulo Costa Lima, é bastante conhecido no Brasil, é membro da Academia Brasileira de Música, da Academia Baiana de Letras, e músicos, digamos assim, instrumentistas também existem muitos. No Brasil, por exemplo, tem o Yamandu Costa, eu assistia quando estava meio que começando a tocar e tudo, e em Portugal, por exemplo, tive a oportunidade de encontrá-lo enquanto eu fazia um estágio no conservatório, né? Então, assim, existem muitos músicos do Brasil que são bastante conhecidos fora, e muitos desses músicos, assim, principalmente de violão, assim, né? Como Yamandu, outros, enfim, que no início. Pergunta aqui pra você, de ouvinte, como você vê esse crescimento, né, desses estilos musicais no Brasil tidos como sertanejos e sofrência? Como eu vejo isso? Sim. Essa pergunta é bastante complexa e, assim, em geral, quando me fazem essa pergunta, o pessoal espera uma resposta um tanto negativa, mas eu não vejo necessariamente dessa forma, não. Talvez se vocês tiverem a oportunidade de conversar mais com um musicólogo e tal, vai saber dizer melhor do que eu, mas é óbvio que essa música que hoje é classificada assim como sertanejo não é sertanejo. Isso eu posso lhe dizer baseado em informações, qualquer um pode buscar de uma forma mais sólida, enfim, por aí. Isso não é sertanejo, obviamente. Isso é um rótulo de mercado para que essa música possa se expandir e ser consumida, obviamente. Não que isso seja ruim. Isso é uma capacidade que é bastante forte do Brasil de se adaptar tanto a mercados quanto a música e, enfim, e várias outras coisas, e fazer com que as coisas possam ser consumidas e cheguem nas pessoas e tudo mais. Existe um mercado gigantesco nessa música que a gente está chamando de sertaneja, que vai desde as pessoas que tocam, né, os instrumentistas, que cada vez mais os instrumentos que não são típicos, por exemplo, do sertanejo, como outro dia eu vi essa semana, tipo violino, instrumentos de orquestra, isso não é nada típico do sertanejo, né? Cada vez mais esses instrumentos são incorporados, então a gente tem aí, mais uma vez, aquela mistura que eu falei, do
meio mais acadêmico, né, da universidade, com o meio mais popular e tal. E isso não é uma coisa ruim, na verdade isso é uma coisa boa. E é tanto que é uma coisa boa, que essa também é uma característica forte do Brasil, que é uma capacidade que, por mais cansativa que possa parecer, o Brasil tem uma capacidade de discutir problemas muito maior do que muitas pessoas que eu vejo, muitos contextos que eu vejo fora do Brasil, né? A gente discute muito nossos problemas, talvez porque a gente também tenha muitos problemas. E põe problema nisso. Né? E põe problema nisso. E é uma coisa boa, na verdade. Eu vejo esses estilos como uma oportunidade de a gente discutir e, de certa forma, também descobrir caminhos para resgatar certas coisas, né? Tanto, no caso, vou pegar o sertanejo, que foi o que estava na pergunta, a gente... E tem sofrência também, você nem sabe o que é sofrência, né? Não, eu sei, mas eu tento esquecer, assim, mas... Já respondeu. Já respondeu. Túlio, como é que você... outra pergunta. Como é que você vê esse... Ah, não. A outra. Calma. Neide, aqui, ó. Como é vista a música brasileira fora do Brasil? É vista muito bem. Em geral, é muito bem mesmo. Embora seja... Assim, a gente tem... duas linhas principais nessa música brasileira, né? Uma que vem de mais de alguns anos, como por exemplo essa parte mais da bossa nova e tal, né? Que isso praticamente em qualquer lugar é conhecido. Você falar Tom Jobim, todo mundo sabe que é Tom Jobim, bossa nova e tal. Mas essa nova música brasileira, né? Isso até se tornou meio que um rótulo, se chamar de nova música brasileira. Isso também é bastante conhecido, né? Esse sertanejo, isso que a gente estava falando, é bastante conhecido. Eu já ouvi, por exemplo, desses países aí que você citou, em vários desses países por onde eu passei, eu já ouvi pessoas cantando na rua, tipo, Ai Se Eu Te Pego, por exemplo, né? Com sotaques específicos dos lugares, obviamente. E aí você diz, meu Deus, ai se eu te pego. Tipo isso. Tipo mas isso. Isso chega bastante. O Brasil influencia muito tanto o mercado musical, o que está no entorno, como influencia culturalmente também, né? As novelas brasileiras chegam muito no exterior, então, consequentemente, as músicas que passam nessas novelas, né? A cultura ali que está ao redor também, enfim. A gente vai para o intervalo. Eu estou conversando aqui com o Túlio Augusto. Ele é músico, filho de Guanabi, mora em Portugal, tá? E está cursando aí na Universidade de Aveiro, doutorando em composição pela Universidade de Aveiro. E a gente volta com o nosso bate-papo. Vamos para o intervalo, tá certo? E voltamos para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. Agora 12:18, de volta aqui com a nossa entrevista. Nós estamos conversando com o Túlio Augusto, tá? Ele é músico e também está fazendo doutorado em composição pela Universidade de Aveiro, em Portugal. E a gente está falando sobre a música em si, os desafios, né? Os caminhos que ele já desbravou. Enfim, como é que está a situação do país? É uma pergunta um pouco política, Túlio. Como é que está o nosso país, né? Qual a imagem do Brasil lá fora diante de tantas crises nos últimos anos? Bom, você está falando assim de uma forma mais política. A imagem é um tanto, digamos assim, confusa, assim, né? Porque a informação chega muito filtrada e a gente não tem, digamos assim, tanta clareza do que de fato acontece. Muitas dessas informações são baseadas na própria mídia brasileira, né? Tipo, eles acompanham também a mídia brasileira e seguem assim. Mas em alguns casos você vê que a mídia de lá, né, a imprensa portuguesa, tipo, vem mesmo para o Brasil e tenta ver, de certa forma, o que está acontecendo e dão opiniões sobre isso, que, em geral, é um tanto mais superficial, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que eles veem certas coisas de um lado positivo, como se o Brasil tivesse buscando resolver os problemas ou combater corrupção, coisa do tipo, eles também têm consciência de manobras políticas, essa discussão em relação a golpe. A imprensa, principalmente de países como a Alemanha, por exemplo, é bastante crítica em relação a tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, assim, em relação ao Brasil. E como é um país que é visto no mundo inteiro, no caso da Alemanha, visto no mundo inteiro como um país bastante desenvolvido e que influencia economicamente os outros de forma muito forte, muitos seguem essa opinião, tem uma tendência a seguir opiniões parecidas com essa e tomá-las também como verdade, né? Então, assim, de certa forma é um tanto dividido, mas existe uma curiosidade
que também existe aqui, né? De saber se aquilo é mesmo assim, que acontece. Se é verdade ou se não é. Então, assim, é meio difícil dizer se a imagem geral é ruim ou boa, mas eu vejo, pelo menos, a oportunidade de discutir e procurar isso como sendo uma coisa muito boa, né? Entendi, né? E qual é a sua visão em relação a tudo isso? O Brasil tem perdido muito, a música tem perdido muito, especificamente aí voltado para a sua área? Por exemplo, se você olha aí em algumas coisas do que eu falei, você vai ver que em alguns anos, eu trabalhei bastante com projetos, né? Com projetos e tal. E significa dizer que quem trabalha com projetos sabe disso. Alguns minutos antes você estava aqui com o pessoal do Karatê e tal, tinha questão de patrocínio e tal. Eu trabalhei com projetos que, inclusive, tinham patrocínios da Petrobras, né? Tal, programas nacionais de governo e tal. Que isso só é possível se você tiver um nível de organização muito grande para poder ter associações com tudo em dia, né? Documentação, coisa assim. E desenvolver projetos. No entanto, de alguns anos para cá, né? Tipo, vamos assim, sendo mais objetivo, a partir da queda, né? Da Dilma e tudo mais, esses programas foram sistematicamente cortados. Foram cortados. Programas de incentivo, tanto a projetos específicos ou o que a gente chama de editais de mobilidade, né? Que são viagens. Vários desses projetos que eu realizei aí com vários outros grupos foram editais ganhos, assim, para mobilidade, né? De certa forma, levar a cultura brasileira a outros países, outros eventos, outros festivais, a partir de apoios que eram dados diretamente através de concursos, digamos assim, de editais públicos, né? Concorrência pública. Você inscreve um projeto, ele era avaliado e tudo mais. Voltou um pouquinho agora essa coisa dos editais de mobilidade, mas editais grandes que existiam, como esse que eu falei, né? Os programas culturais, né? Que eram, por exemplo, Petrobras, né? Programa Petrobras Cultural. Existem outros também, como La Caixa, enfim. E editais específicos da Secretaria de Cultura da Bahia, por exemplo, e dos outros estados, né? Então isso diminuiu bastante e a gente sente. Em relação às bolsas, por exemplo, esse assunto tem sido bastante discutido e foi muito comentado na última semana em relação às bolsas que foi anunciado que existe a possibilidade de um corte de bolsas para o ano de 2019. Isso, por exemplo, é uma coisa muito séria. Logo que eu saí do Brasil, eu conhecia muita gente que estava em condição razoavelmente boa, porque tinha um apoio do governo para poder estudar, né? Estudar de uma forma boa e satisfatória fora, independente da área, mas inclusive a área de música. E hoje em dia eu vejo um crescimento grande naqueles que buscam estudo no exterior, mas um crescimento no número, eu digo, mas um crescimento que está associado a de certa forma, medo do que pode acontecer no Brasil. Sim. E busca porque agora tá incógnita, isso, né? Exatamente. E ao mesmo tempo uma busca por uma oportunidade melhor em outros lugares. Então eu vejo situações, digamos, muito piores, como gente que larga empregos aqui, vão para o exterior sem bolsa nenhuma. Por exemplo, a universidade pública fora do Brasil não é gratuita. Isso a gente no Brasil fala mal de muitas coisas, tem uma tendência, mas isso é um grande erro. A universidade pública, eu estudei na minha graduação, que é um curso de 6 anos, eu não paguei um centavo. O doutoramento, por exemplo, o doutorado em Portugal custa pelo menos 2.700, 3.000 euros por ano, por exemplo. Isso é muito dinheiro. Então, você imaginar que essas pessoas vão sem apoio do próprio governo estudassem fora, é bastante preocupante ver tudo isso. E os próprios programas também no Brasil estão sofrendo muito com essa diminuição e corte de bolsas e programas. E assim, eu não sei o tempo que a gente tem, mas assim, eu vi diretamente coisas assim. Quando eu estive no Brasil alguns anos atrás e vi no supermercado, encontrei com um amigo no supermercado e o repositor, né, a pessoa que fazia a reposição das prateleiras, ouviu minha conversa e pediu licença para entrar na conversa, porque tinha um filho estudando na Alemanha graças a um programa desses. Então, quer dizer, independente da posição política que a gente tenha, eu não posso deixar de ver que isso é um ganho absurdo pro país. Em que momento na história do país você viu um repositor no supermercado que ganha hoje, menos de R$1.000, tem um filho estudando engenharia num país como a Alemanha? Só através de bolsa mesmo. Através de programas muito bem estruturados, como a gente tinha e ainda tem alguns. E gente muito empenhada nisso. Mas precisa voltar de fato. Claro que precisa voltar tudo isso. Todo investimento em educação, que como a gente tem falado, é o que realmente faz o país crescer de uma forma
mais equilibrada e estruturada e sólida, né? Sem essa educação, a gente vê coisas de formas muito superficiais e frágeis. Túlio, você está cumprindo uma agenda, fazendo shows ou não? Por enquanto está dedicando só à sua formação? Assim, eu tentei, por exemplo, vir para o Brasil e não fazer muita coisa, porque eu precisava nesse momento assim, mais de férias, mas eu fiz visitar a família, né? Chegar junto, 5 anos distante, é? Eu já vim no Brasil 2 outras vezes antes dessa, né? Mas eu sempre vim com menos tempo, e agora foi a vez que eu fiquei realmente mais tempo. Foi, já nem sei, uns 2 meses. Então, quase 3. Então, assim, eu tentei fazer algumas coisas menores para não tomar tanto esse tempo. Fiz 2 shows em Salvador, tentei organizar alguma coisa aqui, assim, no Centro Cultural, mas a gente teve problemas com pauta na coisa da manutenção e acabei não seguindo isso adiante. E lá, eu tô planejando, assim, mais ou menos uma turnê uma vez no ano, assim, mais ou menos, que eu costumo fazer, assim, por volta da Espanha e tal. Faço algumas apresentações mais isoladas também, às vezes lá mesmo em Portugal, em alguns outros lugares. Mas, assim, sem muito, como eu te falei, sem muito foco, assim, em viver de tocar, né? Porque, pronto, eu tenho... E ganhar dinheiro, muito dinheiro. E ganhar rios de dinheiro que as pessoas acham que a gente ganha, né? São, talvez rios secos com as águas transpostas, talvez. Né? Mas tá tudo ótimo. Não, sim. Tá fazendo o que ama. Sim, é claro. Não tô dizendo também que a gente não ganha nada, né? Sim, não, com não certeza. É isso. Mas, assim, as coisas não são exatamente como as pessoas imaginam, né? E, claro, como eu falei, eu trabalho tocando, tenho talvez o luxo, digamos assim, de poder escolher se eu quero tocar num lugar ou não, de certa forma, porque eu não vivo só de tocar, né? Tipo, com certeza. Eu tenho a questão das aulas, né? Então, existe um calendário letivo, né? Acadêmico, para seguir em relação também à questão da universidade de doutorado e tudo mais, e da parte do ensino, né? Tipo, como professor de conservatório, então, que eu preciso seguir, então não posso viajar, digamos, por muito tempo, nem para muito longe. Grandes turnês você não pode? Não posso muito, não. Eu quero te parabenizar, agradecer por você estar aqui, tá certo? E dizer que o convite, a porta foi aberta, o convite também permanece aberto todas as vezes que você voltar a Guanabi, porque você tem muito a oferecer para a comunidade nossa de Guanabi e região para orientar esses jovens que estão aí no mercado, né? A sua vivência, a sua experiência, o seu estudo, você tem algo que conseguiu, que chama-se visão de mundo. E essa visão de mundo, ela é importante para nortear muitos jovens, principalmente num contexto tumultuado que nós estamos aqui. Então fica o convite, tá certo? Parabéns, continue firme nesse propósito, né? E continue fazendo muito sucesso, e nós queremos ver o seu glamour internacionalmente. Obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigado também pela oportunidade de certa forma, dar algum retorno também, né? Que é a minha cidade, né? Sim, com certeza. Certo? Tá bem, obrigado. Então tá, muito obrigada, Arlis, valeu, até segunda, grande abraço a todos aí, os nossos ouvintes, e final de semana em família, e final de semana aí sempre buscando o melhor para todos.